Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos sobre o silêncio de Deus na vida do crente. Há momentos na vida do crente que Deus silencia. E muitas das vezes achamos que é pecado. Muitas das vezes achamos que estamos no caminho errado. Mas Deus trouxe você aqui essa noite para te dizer que o silêncio dele é só para os escolhidos. Aquele que é escolhido por Deus, no momento da sua vida, Deus silencia. E é o que vamos aprender essa noite. A Bíblia começa a dizer: houve um homem de Ramataim, de Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana. E este homem tinha duas mulheres. Uma chamava Penina, a outra chamava Ana. Penina, porém, tinha filhos. Ana não tinha filhos. E o que me chama a atenção é o nome Ana. Que se nós formos analisar e buscar o significado da palavra Ana, Ana quer dizer graciosa, cheia de graça. Mas em certo momento nós vamos ver que esse nome aqui está contraditório com a história dessa mulher. E para você entender como Deus trabalha na vida do crente, é necessário entendermos também um pouco da história de Ana. A Bíblia diz que ela era casada com Eucana, como eu já disse. E na cultura judaica, a mulher, quando ela era casada com o rapaz, pela lei e pela cultura, ela tinha um período de 5 anos para gerar um filho. Após 5 anos, se ela não gerasse nenhum filho, aquele homem, a lei dava direito àquele homem mandar aquela mulher embora mesmo, expulsar da vida dele. E o interessante é que quando essa mulher saía da vida do homem, tanto o marido como a sociedade não queria ver essa mulher. Essa mulher se tornava outrora, tanto para o homem como para a sociedade, o ápice da maior vergonha que uma mulher pode ter. Então, a Bíblia diz que o primeiro ano, versículo 3 diz que todos os anos Eucana e sua família subia a Siló para sacrificar e louvar e engrandecer o nome do Senhor. Primeiro ano sobe, e Ana naquela expectativa de ter um filho. Volta, o ano passa e nada de filhos. Segundo ano, a mesma coisa. Terceiro e quarto ano, a mesma coisa. Ou seja, aquela vergonha só estava dentro de casa. Aquela vergonha ainda não tinha sido uma vergonha lá na rua. Aquela vergonha ainda não tinha tomado veracidade de que Ana era seca. E se nós analisarmos, Ana não tinha doença nenhuma. A Bíblia diz que foi Deus que trancou. E aí eu aprendo com a palavra que nem tudo que está fechado na vida do cristão é o diabo. Nem tudo que não dá certo não é o diabo. Deus tranca portas. Deus tranca situações. Quarto ano, ela volta para casa arrasada. Meu Deus, tem mais um ano e até agora nada de filho. Porque naquela época a mulher que tinha filho, ela era honrada. Tinha todo o respeito na sociedade, todo o respeito no casamento. Quanto mais filhos davam, mais honrada a mulher era. A mulher não era honrada naquela época pelo trabalho talvez que tinha que nem trabalhava, mas sim pela descendência que ela poderia dar ao marido. E Ana chega ao quarto ano desesperada, porque ela sabia que a vergonha até então estava só dentro de 4 paredes, ela e o marido. A vergonha não tinha se tornado pública ainda. Então ela só naquele 5º ano, eu creio que pedindo até por misericórdia,
para que tivesse um filho, para que aquela vergonha não fosse além. E muitas das vezes, irmãos, nós pedimos tão pouco para o Senhor e desistimos tão pouco, tão rápido. Perceba que aquela mulher sobe no 5º ano. E a Bíblia diz que todos os anos ela cultuava assim como Maria. Era crente fiel. A Bíblia diz que ela, cada ano que passava, ela assistia mais de Deus. Apesar de Deus não estar ouvindo as orações dela, apesar de Deus não estar dando o que ela queria, mas ela estava ali todos os anos, saía da cidade de Ramá e ia para Siló, as montanhas de Siló, para orar, louvar, fazer sacrifício ao Senhor. Então chega o 5º ano, ela desce, volta para casa, falou: quem sabe não é esse ano? E o ano se passa. Agora a decepção aumenta. A tristeza que sabe bate no coração daquela mulher. Aquela mulher agora ela já não tem mais os 5 anos. Já foi. Agora ela seria expulsa do lar, expulsa da sociedade. Mas no versículo 4, a Bíblia diz que Deus põe um amor tão grande no coração de Elcana por Ana que ele não manda ela embora. Ele não manda. Mas porém ele casa com ela. Ele tinha que ter descendência. Se a situação de Ana era difícil, ela e o marido, agora piorou. Imagine Ana e o marido, ano após ano atrás, buscando um filho e não vem. E eu creio para quem tem sonhos, para quem tem projeto que ainda não concretizou, é angustiante ver o tempo passar e nada acontecer. Você busca de todos os lados, de várias formas, e nada acontece. E você pensa dentro de você mesmo: o que eu estou fazendo de errado? Não é possível que tudo que eu faço não dá certo. Assim estava a situação de Ana. Então a Bíblia diz que Elcana casa com Penina. E o interessante é que agora a vergonha se torna pública. Se ela já não saía de casa, agora que a vergonha dela se tornou pública, agora que ela não saiu mesmo. Com vergonha dos moradores daquela localidade, com vergonha de passar pelas ruas e ser desprezado, ela tenta ficar dentro de casa. Mas o interessante é que dentro de casa a Bíblia diz que tem uma rival. E essa rival excessivamente se entrega, sem descanso hora nenhuma, perturbando Ana, jogando na cara de Ana que Ana era seca, era estéril, era improdutiva. O silêncio de Deus. E o interessante é que Deus não mandou recado para Ana. Deus não mandou o anjo lá avisar a Ana. Ele veio caladinho, quietinho, trancou e em silêncio se retirou. É difícil. Quando você aceita o sim de Deus, de Jesus, você fica contente, você fica alegre, porque Jesus te abençoou, não é verdade? Quando você também recebe o não do Senhor, você até pode não ficar alegre, não pode até ficar contente, mas você tem certeza que recebeu o não da parte de Jesus. E quando Jesus fica em silêncio, o que fazer? Fala para mim. O que fazer? É difícil. A Bíblia diz que o primeiro ano Penina dá filhos. Segundo ano, filhos. Terceiro ano, filhos. Quarto ano, filhos. Eu vou parar até nesse 4º ano, porque a Bíblia só não dá base até aí, 4º ano. Porque no versículo 4, enquanto Elcana sacrificava e fazia sacrifício ao Senhor, a Bíblia diz que ele dava porção à sua esposa Penina, a seus filhos, todos os seus filhos e filhas. Ou seja, está no plural. É mais de um filho.
Então 5 anos que Ana tentou e não engravidou, mais 4 anos com Penina dando filhos. O silêncio de Deus já vai para 9 anos. E muitas das vezes nós não conseguimos ficar no silêncio de Deus 1 mês. Já está reclamando, já está questionando, já está perguntando a Deus por que isso? Por que está acontecendo? Por que não aconteceu? Por que está tudo errado? Escute, se você é crente e não está dando certo, continue fiel ao Senhor. O silêncio de Deus é coisa grande na tua vida. A Bíblia diz que Penina e Ana sobem para cultuar. Interessante que todos os anos Penina vai numa maior alegria. O projeto não está dando certo. É um filho atrás do outro. Mas Ana sobe, mesmo com a amargura de alma. Ela não deixa de louvar o Senhor. Ela não deixa de engrandecer ao Senhor. Ela não deixa de se encher do Senhor. E muitas das vezes nós, por qualquer coisa, deixamos a nossa fé. Aí eu te pergunto, o Senhor não está falando com você, o Senhor não está olhando para o seu projeto, para a sua vida no momento, e aí? Vai desistir de Jesus? Vai desistir da fé? Não vai louvar mais? Não vai cantar mais? Não vai pregar mais? Não vai vir mais à igreja? Porque Jesus não está falando, não está te respondendo? É hora de amadurecermos e entender que o silêncio de Deus nas nossas vidas é muito mais do que Ele falar uma palavra. Porque no silêncio Ele pega o escolhido e lapida para um projeto muito grande. Deus, quando escolhe alguém, Ele tem que saber que é escolhido de Deus. E se é escolhido do Senhor, tem um processo a seguir. E esse processo, meu amado, muitas vezes é doloroso, muitas vezes nos machuca, muitas vezes nos decepciona, muitas vezes nos calunia. Olha a situação dessa mulher, rejeitada pela sociedade, rejeitada pela sua companheira que deveria estar suportando ela, sendo amiga dela, dando força para ela, até porque ela foi a primeira esposa. A Bíblia diz que virou uma rival. Aí eu te pergunto, tu consegue ficar com o rival 24 horas? Tem pessoas que não conseguem nem olhar para o irmão, bicho, eu não fico com a cara daquele irmão. Imagine aí, bicho, aquele irmão não faz o meu perfil. Peraí, o irmão tem que fazer o teu perfil ou o perfil de Jesus. Afinal, nós estamos aqui com o único e propósito de pensamento de morar no céu unidos. Mas Penina mostra o contrário aqui. O que ela queria era que Ana, ó, desce meu pé, fosse embora. Mas quando Deus tem um projeto na minha e na sua vida, possa cair tempestade que for, temporal que for, permaneça na presença do Senhor, porque quem dá a última palavra é o Senhor, não é o homem, não é o pregador, não é o profeta, não é o pastor, não é o irmão ou a irmã. A última palavra vem do Senhor. Então temos que entender que o silêncio de Deus nas nossas vidas nos torna fortes, capazes de levar o Evangelho adiante. E para você entender isso, eu vou usar 2 exemplos, como um já foi usado aqui essa noite, José. O Senhor tinha um projeto para que o povo não perecesse de fome. E no silêncio, sem mandar recado, sem dizer a José o que ia passar com José, Ele permite que José é caído no poço, é vendido pelos irmãos, é ido para outra terra estrangeira, vendido pelos próprios irmãos. Olha, próprios irmãos. Tu tinha coragem de vender seu filho? Tu tinha coragem de vender teu irmão, teu pai, tua mãe?
Pois aconteceu. E Deus estava vendo tudo. E em silêncio Ele permitiu. Em momento algum, a Bíblia já responde que José pecou, que José errou. Mas Deus em silêncio permitiu. José foi para o Egito, como foi dito essa noite. Passou por escravo, prisão. E em momento algum, quando lemos a história de José, nós vamos ver ele falando mal do Deus que ele servia. Vendo José questionando a Deus por que estava acontecendo. Questionando a Deus porque ele estava naquela situação. Pois ele era um servo fiel. Você não vai ver José blasfemando contra o Senhor. Você não vai ver José sendo ingrato com Deus. Muito pelo contrário. Tudo que ele põe a mão prosperava. Mesmo em silêncio, sem Deus falar uma palavra, ele permaneceu fiel, forte, corajoso, acreditando que quem estava olhando por ele era Deus, que estava velando por ele era Deus, apesar de estar sendo escravo dentro de uma prisão. E muitas das vezes nós reclamamos na nossa casa pelo um pedaço de carne que falta, pelo biscoito que falta, achando que Deus não está olhando. Que geração é essa? Geração que reclama de tudo porque Deus não faz na hora que quer. Ana já ia para 9 anos. Em momento algum você vai observar que a Bíblia vai dizer que Ana murmurou, que Ana fraquejou, que Ana questionou a Deus por aquela atitude, por estar passando por aquele processo. Permaneça no processo. Eu estou olhando para os escolhidos de Deus aqui. Talvez não é o problema que Ana está passando, que passou, mas cada um aqui tem sua dificuldade, tem seu problema, que seja na sua área sentimental, que seja na sua área espiritual, financeira, conjugal. Mas tem um momento de aflições, e muitas das vezes você ora e Deus não responde. Muitas das vezes você busca e Deus não te revela. E aí bate o desânimo. Aí bate a vontade de retroceder, a vontade de voltar. E muitas das vezes você dá uma olhadinha por cima do ombro, lá para o mundo, dizendo lá não estava melhor, lá não estava acontecendo isso comigo, lá não estava sendo envergonhado, lá não estava sendo criticado, lá não estava passando por tanta decepção. As coisas lá estavam melhor, estavam fluindo. E Deus trouxe você nessa noite para dizer: o silêncio dele tem dias claros. Permaneça fiel, permaneça no processo doloroso, no processo machado às vezes. Deus não trouxe você aqui para te envergonhar, mas trouxe para dizer que tudo isso é uma questão de tempo. O controle está nas mãos dele, o tempo é dele. Basta você permanecer fiel ao Senhor. Outro exemplo aqui é a história de Jó. A Bíblia diz que teve uma reunião no céu. E Jó está sem saber de nada. E nessa reunião que teve no céu, o nome dele foi citado. E Deus, sem perguntar a Jó, sem questionar Jó, sem mandar um mensageiro para Jó, permite que Satanás tome tudo que Jó sonhou. Agora imagine se Deus permite que aconteça a mesma coisa contigo, comigo. Qual seria a nossa reação? Nós que estamos cultuando, que estamos sendo fiel ao Senhor, que cada dia mais estamos santificando, porque a Bíblia fala que aquele que é santo santifique mais, e de repente as coisas mudam da noite para o dia. Já viu tudo que ele tinha se perder da noite para o dia. E Deus, em silêncio, não mandou uma cartinha, não deu uma ligação,
não mandou o anjo lá avisar? Em silêncio. É difícil. É por isso que temos que estar arraizados no Evangelho. Para quando as tempestades vinham, aquelas tempestades sem água, você está agarrado no Evangelho, enraizado no Evangelho. Porque é o único que vai se sustentar de pé diante do Senhor. É a palavra de Jesus. É necessário que aprofundamos mais no Evangelho. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo que tinha. 10 filhos, foi embora. As riquezas foram embora. Só restou a mulher. A Bíblia volta a dizer que teve uma segunda reunião no céu. E Jó está lá, sofrendo. E Deus em silêncio. E nessa reunião tornou-se calma no Jó. E aí o inimigo fala para Deus: pele por pele. Eita, agora vai mexer mais profundo. Enquanto estava mexendo nas finanças de Jó, nos bens de Jó, eu creio que Jó estava segurando, apesar de ter perdido 10 filhos, com amargura no coração. Eu creio que ele ainda estava se perguntando: onde foi que eu errei? Quando muitas das vezes a gente faz isso. Meu Deus, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou pecando? Porque não está dando nada certo. E agora o inimigo, Satanás, tem autoridade agora de tocar na saúde de Jó. E Deus se mexe. E ele desce com toda a raiva e toca na saúde daquele homem. A Bíblia diz que ele tomou dos pés à cabeça. Jesus, é muita dor, é muito sofrimento. Aí eu fico me perguntando: será que eu aguentava passar por isso? Será que tu aguentava passar por isso? Ser um crente fiel? Ser um crente que todos os dias está falando com Deus, todos os momentos, está agradecendo ao Senhor, sendo grato ao Senhor, servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, e de repente acontece uma coisa dessa? Será que não se perguntaria? E a Bíblia diz que Jó não concordou. Porque a essência dele não estava no que ele tinha, estava no Deus vivo. Glória a Deus. A essência dele não estava nos bens, estava no que ele proporcionava diante do Senhor. A alegria de estar com o Senhor, a alegria de servir ao Senhor. Está dando certo, eu estou servindo ao Senhor. Está tudo bem, eu estou servindo ao Senhor. Mas está difícil, eu estou servindo ao Senhor. Agora não está fácil, mas eu estou servindo ao Senhor. A Bíblia diz no capítulo 42 de Jó: e quando ele estava orando, os seus amigos, o Senhor restaurou a vida daquele homem. Interessante que ele não estava orando pela saúde dele. Não. Ele não estava orando pela saúde dele. Ele está orando pelos seus amigos. E muitas das vezes, quando nós estamos com um problema, nós só queremos saber de orar pelo aquele problema. Esquece dos amigos, esquece dos irmãos. Esquece que tem pessoas que dependem de nossas orações. Mas nós temos que entender: na dificuldade, na promessa, é orar ao Senhor, buscar o Senhor. Então, olha só, aquele ano, arrasado. Eu creio que já no fundo do poço, já sem forças, ela fala: mas eu vou servir ao meu Deus. Eu preciso servir ao meu Deus. E ela vai. A Bíblia diz que ela chega naquele ano arrasada. E o versículo 7 diz que a penina excessivamente irrita, provocando. Diz aí: você serviu ao Senhor, e o Senhor não favorecendo ao teu respeito, e o teu irmão, porque penina
crente também, da forma dela. Ela achava que ela era crente. Mas essa noite vamos aprender que para ser crente tem que estar enraizado no Senhor, na palavra. Ela subia com o marido e com Ana. E Ana, a Bíblia diz que os três filhos iam adorar o Senhor. Quantos e quantos estão na igreja? Como menina, vou para a igreja, mas não aguenta ver o irmão, cutucando. Não aguenta ver o irmão, não vou com a cara dele. Vixe, esse irmão, não vou com a cara dele. Quantas meninas tem em nosso meio que quer ver a desgraça do irmão? Quantas meninas não se alegram com a vitória do irmão? Quantas meninas que só querem ver a derrota dos irmãos? Está na igreja, sou crente, mas o coração está cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de inveja, cheio de mal. É menina, mas não perdoa. É menina, mas não quer ver aquele santo fora da igreja. A Bíblia diz que os três buscavam o Senhor de ano em ano, subiam a Sinó para sacrificar e adorar. Se era a família que ia para a igreja, né? Agora há diferença de quem vem adorar ao Senhor e de quem só vem para a igreja esquentar a boca. E Penina era uma dessas. Mas a Bíblia diz que Penina irritava tanto a Ana que Ana começou a chorar. Não comia, só chorava. Só chorava. A ponto de Eucana reclamar a Ana. Ana, por que chora? Porque não come? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Mal sabia Eucana, que o sofrimento dela não era a comida, mas a perseguição. Pessoas que poderiam estar ao lado dela, confortando, está fazendo ao contrário, espinhando, apunhalando. Amados, é necessário que vivemos em tempos difíceis. E se você não tiver, eu não tiver, engajado, treinar dentro do Evangelho, estamos tropeços a passar por isso. Se nós estivermos rasos na palavra, passamos por isso que Ana passou. Por conhecer irmãos, e muitas das vezes os irmãos agem de forma diferente. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra, assim como tem tudo. Então é necessário que você e eu aprofundamos na palavra, para que possamos ter discernimento das coisas espirituais, e que possamos não estar enganados, mas sim colocar em nossos corações, assim como Deus colocou no coração de Eucana, amor por Ana, amor um pelo outro. É o que precisamos nessa geração má e perversa. É amar nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes não fazemos isso. Amamos da boca para fora. Amamos porque falamos que amamos. Mas as atitudes mostram o contrário. Mas a Bíblia diz que Ana come, se alimenta, bebe e come. E estava tão amargurada que ela foi para dentro. Assim como a casa de Deus, ela foi orar. A Bíblia diz que ela começa a orar. E a Bíblia diz que ela ora de dentro do coração, que estava tão amargurada de alma, que ela ora com o coração. Não vê a boca dela se abrindo para orar. O coração se estava falando mais forte. E nesse mesmo tempo estava o outro irmão, sacerdote, ali. A Bíblia diz que ele estava sentado, encostado com um pilar do templo. E com o passar do tempo, com o decorrer do tempo,
Ele percebe que Ana não está bem na boca. Ana está em silêncio, só chora. O que ele não sabia que Ana estava em conexão com Deus, falando com o Senhor. Aí naquele julgamento, ele toma ela como embriagada. Aí eu te pergunto, tinha duas pessoas no templo. Uma estava cultuando, a outra só estava lá na igreja. Porque ele, como sacerdote do Senhor, um homem que representava Deus na terra, naquela localidade, ele tinha que ter discernimento, pureza de alma, para decidir que aquilo era Deus, era ela e Deus. É por isso que eu falo para vocês, é necessário ter discernimento da palavra. Todos estavam na igreja, aqui como eu, você está aqui. Um estava cultuando, o outro não. O outro só estava de olho. E muitas das vezes é o que acontece na nossa vida, na nossa igreja. Viemos para a igreja cultuar. Não vimos olhar para o irmão do lado dele. Não. Não viemos aqui para olhar o que o irmão está calçado, o que o irmão está vestido. Viemos para cultuar, louvar ao Senhor. O homem que era representante do Senhor, que tinha a incumbência de fazer o que era certo. Naquele momento, ele julgou mal. E quantas das vezes nós julgamos mal? Só pelo fato de conhecermos a palavra, só pelo fato de lermos alguns versículos, achar que conhecemos a palavra. Quantas das vezes a gente quer julgar o irmão? Quantas das vezes a gente tem que corrigir o irmão, achar que nós é mais santo? Ana estava buscando uma resposta do Senhor, ela estava adorando, ela estava louvando ao Senhor. A ponto dela dizer para ele, não, meu Senhor, eu não tomo nem vinho algum. Muito pelo contrário, eu estou buscando ao meu Deus, com pureza de alma, com amargura de alma. Aí sim, o sacerdote faz assim. Aí ele recua. É tanto que ele recua que ele fala que o Deus de Israel te conceda a sua petição. Olha o tanto que esperou para conhecer que a mulher estava cultuando. É necessário, amados, que tenhamos discernimento das coisas de Deus para não julgarmos os irmãos uns aos outros errado. Ele não sabia a história daquela mulher. Ele não sabia que ela vinha passando anos e anos de amargura. Ele simplesmente julgou pelo que ele viu. É um erro muito grave a gente julgar pelo que a gente vê. Nós não sabemos a história do irmão, o que o irmão tem passado dia após dia, o que o irmão tem passado as madrugadas, o que os irmãos têm passado com os projetos que até hoje estão na gaveta, sonhos que não foram realizados. Mas você é o Espírito de Deus. Permaneça no silêncio de Deus, que no tempo de Deus virá a exaltação para a tua vida. No tempo de Deus vai virar do seu lado, as coisas vão acontecer. Adorava pelo filho, mas naquela época o povo de Israel estava abandonado, porque os profetas tinham sido corrompidos. Aqueles homens que foram levantados para representar o Senhor na terra, o povo de Israel, cuidar do povo, ensinar o povo a andar nos caminhos do Senhor, agora estavam corrompidos. Mas em silêncio de Deus, nem Ana entendeu, ninguém entendia, nem poderia entender os planos do Senhor.
Porque Ana queria somente um filho tirava a honra, a vergonha de Ana. Um filho. Enquanto o projeto do homem era filho após outro. Ana não entendeu, mas também não murmurou, mas também não criticou, mas também não desviou da fé. E quantos são desviados porque Deus não agiu? Quantos está no mundo aí desviado porque Deus não operou quando queria? Porque Deus não fez quando era para fazer, Ele queria que fizesse? Quando Deus não curou quando queria que seja curado? Quantos tem aí decepcionado com a própria fé? Porque Deus não quis fazer na hora que Ele queria? Temos que entender que o querer dele, o tempo é dele, a vontade é dele, o projeto é dele. Então aquele povo estava sem representante. Os representantes que estavam naquela época estavam corrompidos. Todos corrompidos. A nação estava sem profeta. Então Deus traça esse processo, um plano perfeito. Ana queria um filho. Deus queria um profeta para a nação. Mas Ana não esperava que fosse tanto tempo. E o que me admira, e o que eu aprendo com Ana, é a paciência de esperar no Senhor. Confesso com os irmãos que eu não tinha essa paciência que hoje eu tenho. Quem me conhece sabe disso. Mas aprendi muito com o Senhor Jesus. E dia após dia eu vim aprendendo cada dia mais. Que tudo é no tempo dele. Não adianta corrermos atrás de buscar tempo para isso, para aquilo, porque o tempo é dele. Basta você servi-lo e obedecer. Foi o que Ana estava fazendo. Ano após ano. Cultuando, buscando, obedecendo. Sem questionar a nada. Nem a ninguém. Então a Bíblia diz que ali libera aquela palavra para ela. Sacerdote ali. Que Deus de Israel te conceda a tua petição. O interessante é que ela estava tão convicta que Deus estava ouvindo, que o mesmo versículo mais abaixo vai dizer que na mesma da hora o semblante de Ana mudou. Já não era mais de tristeza, já não era mais de angústia. E o Senhor te trouxe essa noite aqui para te dizer: acalme o teu coração. Descansa em mim. Eu estou cuidando, eu estou tratando, ainda que o processo passe por deserto, passe por mal, ainda que há caluniação, ainda que há vergonha, ainda que há desânimo, continue no processo, porque eu estou no controle. Acredite, não desista. Por mais que alguém queira bater a sua fé, não desiste no Deus que você serve. Assim como Ele foi lá atrás no passado, Ele é no presente e será no futuro. O Senhor escolheu a cada um aqui. E a cada um aqui Ele tem uma missão. E cada missão requer um processo. E cada processo tem tempo. E esse tempo é que vai determinar se você está forte, se você está fiel, se você é obediente, se você está firme. É o tempo que Ele vai dizer. E Ele disse: permaneça no processo. Glória a Deus. Deus está ouvindo, dizendo que ouviu as suas lágrimas, ouviu as suas orações. Nada foge do controle nem dos olhos dele. Tudo Ele está anotando. Tudo está na palma das suas mãos. Ainda que tem dias que você diz para Ele: Senhor, me sustenta que hoje eu não estou aguentando. Senhor, esteja comigo, porque eu não sei se eu vou aguentar chegar até a tarde. Senhor, visita a minha alma que está angustiada. Senhor, entra nessa causa que eu não estou mais aguentando orar por ela.
Ele está dizendo, nada foge do meu controle. Continue firme e forte na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé em nome do Senhor. Eu já estou terminando em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria te fazer um convite essa noite. Que nessa noite não saia daqui com dúvidas a respeito do teu processo. Eu não sei o que se passa contigo. Não sei por onde você andou, não sei a sua história. Mas Deus, aquele que do céu sabe. E digo isso. Eu queria convidar a irmã Jair para estar louvando